Olá, minha gente, povo de Deus, dessa grande nação, o Brasil. Quero dizer nessa tarde que o novo coronavírus traz consequência desastrosa para o nosso Brasil. Como assim? Não dizendo que o coronavírus está matando muita gente, destruindo. Não é por esse lado. É que as autoridades brasileiras, governadores de estados e alguns prefeitos do Brasil, alienados por uma causa política, estão tramando destruir o Brasil, tramando fechar tudo, e isso já vem sendo dito que não é bom. Diante do pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, neste domingo 22, e agora hoje também se pronunciou, já sabíamos e já tínhamos falado para muita gente que fechar o Brasil, fechar tudo, travar tudo, não é muito bom, porque o coronavírus, ele é um vírus que mata, devemos estar prevenidos, proteger as áreas de risco, pessoas de risco como os idosos e etc, isso somos conscientes, estamos fazendo. O que não podemos aceitar é a covardia de algumas autoridades políticas quererem se aproveitar da situação e destruir a economia brasileira. Parar o Brasil, fechar tudo, é apenas um golpe político. Você deve estar consciente disso, meu amigo, minha amiga. Não aceitar como cidadão brasileiro essa falácia, essa astúcia de pessoas que só pensam em si e não pensam no povo brasileiro. Quero dizer que o presidente Jair Messias Bolsonaro desmascara o plano de João Dória, alienado com o chinês, embaixador da China aqui no Brasil, onde junto com os 4 governadores do oeste do Brasil estão querendo dividir o Brasil. Isso nós não podemos aceitar. O povo brasileiro é inteligente e dará uma resposta daqui para frente para essas autoridades corruptas, até que eles sejam depostos dos seus tronos, tá bom? Deus é com a gente, Deus é com o presidente, como dizemos. Deus é brasileiro. Deus mesmo diz na sua palavra que dominará sobre os reinos dos homens aqui na terra. Veja bem, o coronavírus é apenas um pretexto para essas autoridades, governadores e alguns prefeitos do Brasil para travar tudo, fechar tudo, por conta de uma jogada política, como eu já venho enfatizando. Querem a todo custo implantar o comunismo no Brasil. Querem destruir a imagem do presidente que foi eleito pelo voto do povo em 2018. Meus amados e meus amigos, vamos olhar com mais carinho para esta consequência que é desastrosa e não aceitarmos tudo isso. Dizer ao povo: obedeça às regras de prevenções contra o vírus, sim, mas devemos estar atentos com os corruptos desta nação que estão ainda querendo destruir o Brasil a todo custo. Vamos lutar pelo Brasil. O Brasil é nosso. Deus é brasileiro. Se Deus é brasileiro, está do nosso lado. Tá bom? Estive falando nesses dias que o Brasil não pode parar. Apenas com a semana aqui na minha cidade, Barreirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, que já está fechado o Parque dos Lençóis. Já há 2 semanas está fechado o Parque dos Lençóis. Tudo parado. Essa semana eu já vi pessoas pedindo alimento nas casas, porque não tem alimento. Nós estamos em uma região do Brasil e do mundo também, onde pessoas trabalham de manhã para comer meio-dia, onde trabalham à tarde para comerem à noite, quando chegam em casa, pais com seus filhos, famílias em geral. E assim são milhares e milhares de brasileiros nessa situação. Governadores, prefeitos, que tem esse plano macabro, que tem esse plano maléfico. Deixa eu dizer algo para vocês. Olhe para o povo brasileiro. Vocês já estão enriquecidos demais. Vocês estão no poder por cima de tudo. Então vamos olhar para o povo brasileiro. Dê uma oportunidade e não trave nada as indústrias. Como os pobres vão viver? Vocês têm o que comer 1 mês, 2 meses, até mais. Até 1 ano. Vocês estão riquíssimos. Mas tem um detalhe. E a pobreza? A classe baixa desse país?
que, como eu já disse, trabalha de manhã para comer meio-dia e à noite. Pense mais, ame o Brasil, ame o próximo, e não sejam tão corruptos ao ponto de não ver o lado do seu próximo. E dizer ao povo brasileiro, precisa receber a doutrinação que está sendo dada nesse país, para votar em outubro de 2020 e em outubro de 2022. Para votar consciente e nunca mais eleger tais homens brutais. Eles são os monstros, ou seja, esses políticos são os gigantes dos dias de Noé, que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, os gigantes, não pelo seu tamanho físico, pela sua fisionomia gigantesca, mas pela brutalidade na sua alma e no seu coração. Eles não pensam no seu próximo. O Deus dessas autoridades são o ventre. O Deus dessas autoridades são o poder, o dinheiro, a ganância. Mas o povo brasileiro tem nas mãos a arma mais poderosa para derrubar gigante. Use a arma de derrubar esse gigante. Hoje não é a funda de Davi. Hoje é a sua mão na caneta ou no dedo no dia 4 de outubro em 2020 e em 2022. Vamos dar uma resposta para essa gente e vamos abençoar a nossa pátria, e a economia do Brasil não cairá em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Maranhão, que Deus abençoe os lençóis maranhenses em Cristo Jesus. Amém. Um abraço. Fica com Deus.